Vamos para a palavra do Senhor, meu irmão? Quero convidar vocês a abrirem Josué, capítulo 4, versículo 1. Nós vamos ler até o 11, tá bom? Josué, capítulo 4, versículo 1. Cadê? A Tiaíra está lá? O tio Lelo também está lá? Os avós lá? A Toninha está trabalhando lá? A Toninha está trabalhando. Ah, está aqui também. Eu vi lá o Marcelo, meu tio, seja bem-vindo, né? Glória a Deus, viu? Você, a família linda demais. A Ângela também, né? O Marcelo está com a Ângela sempre, né? Deus abençoe, viu? Gente, Josué capítulo 4, do versículo 1 até o 11, nós vamos ler. Que palavra que o Senhor colocou no meu coração, e eu quero que vocês estejam atentos. Nesse momento agora, é muito rápido o tempo da palavra. Você vê que eu tenho ministrado 30 minutos, 35 minutos, então é muito rápido. Então não se levante, segure só em casos de necessidade, mas preste atenção, porque pode ter certeza que a palavra vai falar ao seu coração, o Espírito Santo vai ministrar, e nós sairemos aqui cheios da presença de Deus, que é o mais importante, amém? Então Josué capítulo 4 diz assim: quando todo o povo havia atravessado o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens, um de cada tribo, e dê a eles as seguintes ordens: pegue 12 pedras do local onde os sacerdotes estão parados, no meio do rio. Levem as pedras com vocês e amontoem-as no lugar onde vão acampar essa noite. Então Josué convocou os 12 homens que havia escolhido, um de cada tribo de Israel. Ele lhes disse: vão até o meio do Jordão, à frente da arca do Senhor seu Deus. Cada um de vocês peguem uma pedra e carregue-a sobre o ombro. Serão 12 pedras no total, uma para cada tribo de Israel, e elas serão um monumento. Diga monumento, meus irmãos. Aleluia. Ou memorial entre vocês. No futuro, seus filhos perguntarão: o que significa essas pedras? E vocês dirão: elas servem para nos lembrar que o rio Jordão parou de correr quando a arca da aliança do Senhor passou por ele. Essas pedras serão uma recordação no meio dos israelitas para sempre. Assim os israelitas fizeram como Josué havia ordenado. Pegaram 12 pedras no meio do Jordão, uma pedra para cada tribo, exatamente como o Senhor tinha dito a Josué. Levaram as pedras ao lugar onde acamparam aquela noite e as deixaram ali. Josué também ergueu um monumento com 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde haviam parado os sacerdotes e levaram a arca da aliança, e essas pedras estão até o dia de hoje. Versículo 10, os sacerdotes que levavam a arca ficaram paradas no meio do rio, até que fossem cumpridas todas as ordens do Senhor, transmitidas por Josué e Moisés, e o povo se apressou em atravessar o leito do rio. Quando todos chegaram ao outro lado, os sacerdotes atravessaram com a arca do Senhor, enquanto o povo observava. Aleluia. Tema dessa mensagem: cansados, acho que está lá. Cansados, está lá, mas não desanimados. Vamos contar aqui o contexto dessa história. É o seguinte: o povo, meus irmãos, estava próximo de chegar à terra prometida, que o Senhor havia declarado para eles. Você vê que o Espírito Santo ultimamente tem falado muito sobre a promessa. O povo, meus irmãos, estava perto de chegar à terra que Deus havia declarado. Aquele povo, meus irmãos, tinha recebido uma palavra do Senhor, e eles caminharam durante 40 anos pelo deserto, amém, meus irmãos? Porque eram murmuradores, nós falamos esses dias atrás. Porém, quando ele chega perto de entrar na terra, meus irmãos, Deus chama Moisés. Moisés era o grande líder do povo de Israel. Deus chama Moisés, leva Moisés, meus irmãos, até o monte e fala para ele: Moisés, olha, você está vendo tudo isso? Você está vendo aqui tudo que tudo que eu fiz? Olha, lá está a terra prometida. A Bíblia fala no Monte Nebo que Moisés olha a terra prometida. E Deus fala: olha que maravilha. Moisés contempla aquela terra e diz: nossa, como é maravilhoso.
E Deus fala para ele: você viu, porém você não vai entrar. A Bíblia fala que ele morre ali mesmo, fica por ali, meus irmãos, e começa-se uma nova trajetória com um novo líder jovem chamado Josué. Josué começa, meus irmãos, a sua caminhada em direção à terra prometida. Porém, meus irmãos, um grande líder, reconhecido 40 anos por todo aquele povo. Moisés, que, meus irmãos, bateu na rocha, a água saiu, que ele orou e caiu provisão, maná dos céus. Ele, meus irmãos, era um grande líder, sabia aconselhar, não tinha ninguém como ele naquele momento. A Bíblia fala que ele morre e o povo fica sem direção. E Deus levanta e fala: o teu servo Josué vai caminhar. Presta atenção, você que está aqui, meu irmão. Você que está aqui, que às vezes entrou hoje aqui pela primeira vez. Pode ser que Deus está querendo trazer uma promessa nova na sua vida hoje. Deus está querendo renovar a sua fé hoje, nessa manhã. Pode ser que você já está cansado, na verdade, porque não é a primeira, não é a segunda, não é o primeiro ano, o segundo, 10º ano, mas você está dizendo: eu estou firme na promessa do Senhor. A Bíblia fala que Josué se vê, meus irmãos, sozinho, cansado, chateado. A Bíblia fala que eles choraram por dias a morte de Moisés. Eles estavam todos desanimados naquele momento, cansados. Eles estavam, meus irmãos, perplexos pelo que a promessa que tinha falado. Eu não sei se você passou por algumas guerras na vida já, meus irmãos. Alguém já travou algumas batalhas grandes aqui? Umas mais intensas, outras menos. Mas eu quero perguntar para você: quantos que já se sentiram sozinhos no meio de uma guerra? Quantos que já se sentiram sozinhos? Várias vezes. Meus irmãos, lendo as notícias essa semana, eu fui deparado com algumas notícias. Bom, notícias está de sobra, mas algumas mexeram assim muito comigo. Eu lendo um pastor, um grande pastor batista, um homem de Deus, um homem respeitado, um teólogo, que você não via falar um A desse camarada. Ele agora, seus 60 anos, ele posta algo, falou: eu vou fazer um ano sabático, eu vou tirar um tempo, porque eu fui acometido por uma doença, que eu tomo mais de 60 vitaminas todos os dias, que eu tomo vários medicamentos, e essa dor não sai da minha cabeça, é uma inflamação no nervo dentro do cérebro, que eu não consigo parar, falar, não consigo fazer nada. E ele falou: eu vou me retirar, porque deu para entender o seguinte: eu prefiro a morte. E aí eu fiquei pensando: meu Deus, o camarada fez tudo isso, e que luta, que guerra que ele entrou. E ele disse ainda isso: eu tenho que lutar sozinho essa batalha. Por mais que a esposa, os filhos, a igreja, eu mesmo orei por ele, coloquei lá, meus irmãos, milhares de pessoas colocando mensagem, curtindo, eu não podia fazer nada por ele. Essa guerra, ele teve que lutar sozinho, terá que lutar. Mas veio uma outra postagem, não conhecia, uma moça jovem, que estava grávida de 7 meses, e descobre que está com câncer, meus irmãos, e que deu metástase nos ossos. Uma jovem de não tem 40 anos, 30 anos, 30 e poucos anos, e fizeram essa semana o parto do filho. E eu fiquei pensando: puxa vida, coisas que eu não posso fazer nada. Situações que nós nos deparamos, momentos que nós nos deparamos, que nós não temos como voltar, como mudar a história. Ora, Moisés morreu, agora aquele povo tinha que caminhar, porque mesmo com a morte ou não, eles tinham que caminhar a promessa. Deus falou: vocês estão a um passo da terra prometida, vocês estão a um passo. A maior carência dessa geração, meus irmãos, é pessoas que estão precisando ser ouvidas. Conversava com o pastor Alex aqui no começo do culto, antes do culto, perdão, no começo logo pela manhã, e nós falávamos, nós estamos visitando algumas pessoas da igreja, nós estamos orando, e a maior deficiência que nós temos visto nos dias de hoje é com a doença que está atacando a mente das pessoas, a mentalidade das pessoas, está se tornando cada vez mais pessoas ansiosas, com medo, com pânico, pessoas que não estão conseguindo administrar, meus irmãos, o dia, pessoas que chegam totalmente desestabilizados, e nós temos visto só se multiplicar
explicar, as pessoas estão precisando conversar. As pessoas precisam de alguém para ouvir. As pessoas estão querendo alguém para conversar, para falar. A maior crise hoje, meus irmãos, da nossa geração, é alguém que possa ouvir. Sabe quando você fica sozinho, quando todo mundo está dormindo? Já viu aquela sensação? Todo mundo dorme em casa, está todo mundo feliz, dormindo, e você está acordado. O primeiro sentimento é de raiva que você tem, né? Que você dá vontade de acordar a pessoa. Por que ele dorme e eu não? Você vê todo mundo descansando e você está acordado sozinho, e você se vê sozinho naquele momento. Na verdade, a Bíblia fala, meus irmãos, tem um lugar que nós jamais ficaremos sozinhos. A Bíblia nos dá receita em Mateus capítulo 6 e diz, Jesus ensina, olha, quando você precisar, você vai no seu quarto, tenha o seu momento íntimo com o Senhor. A Bíblia fala, olha, tenha aquele momento de comunhão, o lugar da oração, meus irmãos. A Bíblia fala ainda o lugar do secreto, aonde ninguém fica sozinho, porque é onde você conversa, onde você se abre, aonde você se derrama na presença do Senhor. Então hoje, meu irmão, o Senhor, o Espírito Santo nos adverte, nessa manhã que você entre mais no seu secreto, que você comece mais a colocar para fora, meus irmãos, os seus anseios, as suas dúvidas, os seus temores, os seus medos, as suas alegrias, mas coloque na presença daquele que ouve verdadeiramente, e aquele que pode responder o seu clamor, a sua angústia, as suas dores, o seu choro. Ele continua ouvindo, meus irmãos. A Bíblia fala que ele continua ouvindo. Os ouvidos do Senhor não estão tapados para que não possam ouvir, e os braços do Senhor não estão encolhidos para que não possam abençoar. Isaías 59 diz, meus irmãos, ele continua sendo o mesmo Deus que age, o Deus que faz, o Deus que ouve, que transforma o interior, que muda vidas. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele continua ouvindo, mas eu quero dizer algo para você. Aquele povo estava caminhando em direção à promessa, e eu quero dar uma notícia boa para você. A caminhada desgasta as pessoas. A caminhada, meus irmãos, desgasta-nos. Nós não somos, meus irmãos, as mesmas pessoas que tínhamos há 5 anos atrás. É verdade ou não é, meus irmãos? A caminhada desgasta. O caminho, meus irmãos, é sol quente, é chuva, é desgaste, é choro. E isso cansa, isso, meus irmãos, mexe no nosso emocional, isso trabalha no nosso interior. A caminhada desgasta as pessoas. Hoje pessoas estão emocionalmente cansadas, desgastadas, mesmo sabendo que há uma promessa, mas nós estamos cansados. Imagina o povo, meu irmão, presta atenção aqui em mim. Imagina o povo lá. Deus chama Josué e fala, Josué, serei contigo. Não é Josué capítulo 1? Aonde você colocar a planta dos seus pés, eu serei contigo. Aonde você for, eu estarei com você. Eu quero dizer assim, como eu fui com o meu servo Moisés, também serei contigo. Se você cumprir todas as palavras que está escrito na lei, se você meditar nela de dia e de noite, eu serei contigo. O que Deus está falando? Olha, Moisés, você está cansado pela caminhada. O povo, você tem milhares que você agora tem que levar. E Moisés, a Bíblia fala que ele chorou, ele entrou em desesperado. E Deus fala, levanta. O versículo 9 fala, seja forte e corajoso, não pasmes, não desanimes, porque eu serei contigo aonde quer que fores. Não seja frouxo, meu irmão. O Senhor está falando isso. Mas Deus fez essa promessa há 40 anos atrás. O povo é liberto, meus irmãos,
da escravidão, não é isso? Saiu do Egito, a primeira batalha que eles têm é o Mar Vermelho em frente. O que Moisés faz? Deus fala para ele, dá ordem, toca lá, o mar se abre, meus irmãos. A Bíblia fala que o mar se abre e eles passam em terra seca, eles passam para o outro lado. A Bíblia fala que Miriam, meus irmãos, cantava, louvava, tocava na presença de Deus, era uma alegria só, porque a promessa estava perto. Porém eles caminharam 40 anos. Caminharam 40 anos. Aí você imagina um povo agora. Josué fala, povo, oi. Mais ou menos estou falando para vocês aqui, ó. Vamos, viu gente? Me acompanha. Ô Josué, o que acontece? Tem um rio, Jordão está aí. O Rio Jordão, meus irmãos, ele não é tão profundo, o Rio Jordão. Dependendo da época do ano, quando não está na época de cheia, o Rio Jordão, você consegue atravessar ele com os pés, não teria problema nenhum. Porém, naquele tempo que eles estavam, dependendo da época da chuva, o rio é impossível você passar, até porque as águas ficam muito bravas. As águas ficam, meus irmãos, ferozes. Então eles não tinham como passar. Eu tive, ano passado, eu tive com a Paulinha, depois com o pastor João, nós fomos lá em Brotas. Alguém aqui conhece Brotas, meus irmãos? Já desceram aquela raft? Nós fomos fazer isso, eu e a Paulinha. E aí, descemos, meus irmãos, em cima de uma boia lá, um barco lá. Não perguntei nada para você não. Está me respondendo aqui a Siri. Nós descemos e o rio estava bravo. Estava muito bravo. A cachoeira mesmo, nós ficava assim, correr, muito emocionante. Quem não fez, vai fazer, que é uma maravilha. Eu levei o pastor João, meus irmãos, ano passado. Ele falou, não, eu falei, pastor, fica tranquilo, super tranquilo. Quando eu estava lá no meio, ele falou, Gustavo, eu não sei nem nadar. Eu falei, fica tranquilo, então reme e pede para o Senhor, para você não cair aqui. Aí, foi gostoso. Uma das coisas que ele desistiu. Mas a pessoa olhou para a gente, nós estávamos lá, uma aventura, nós saímos de lá, tipo, sabe, um negócio, uau, somos fera, né? Aí o rapaz falou, não, vocês vieram numa época, o rio está muito baixo. Eu falei, você está brincando? Ele falou, sério? Aqui é fichinha, a gente levou vocês na brincadeira, tem muita curva, cachoeira que você cai na cachoeira. Eu falei, mas vocês não vêm na época de chuva aqui? No mínimo é 3 metros de altura o rio aqui, a força dessa cachoeira, tem uma época que nós somos jogados, aí nós caímos assim. Ele falou, ninguém faz isso, porque não dá. Porque quando o rio está bravo, você não tente atravessá-lo. Que ele falou, pessoas já morreram aqui nesse rio de Brotas. E aí eu fiquei pensando, aquele povo, para ajudar na fé deles, eles vão atravessar o Jordão na hora que o rio está na sua maior altura. Aonde não tem como atravessar. É nessa hora que Deus fala, vai abrir. A história dizia para aquele povo, porque era um novo povo que estava caminhando no deserto, porque a maioria já tinha morrido. Aquele povo, eles pensam o seguinte, Josué fala assim, Deus dá uma ordem, pisem nas águas do Jordão que ele vai se abrir. Meus irmãos, eles pisam, a água se abre. Mas eu imagino na vida de uma pessoa que há 40 anos atrás, Deus fez uma promessa, o Mar Vermelho se abre, eles caminham e eles ficam 40 anos caminhando no deserto e todos morrem no deserto. Imagina como está o coração dessa pessoa, é mais ou menos nós que às vezes acreditamos, mas não acreditamos. Nós cremos no Deus que faz as coisas, mas às vezes você fala assim, ó, na minha vida não acontece, na minha vida nada muda, na minha vida é sempre assim, o Mar Vermelho já se abriu, pastor, eu conheço essa história, mas hoje o Jordão continua do mesmo jeito, vai se abrir, nós vamos passar. A Bíblia fala, meus irmãos, que eles passam, mas eles chegam cansados, e o povo vai caminhando e eles estão cansados. Porque a trajetória no deserto, meu irmão, desgastou a vida deles. Quero dizer uma coisa para vocês, profeticamente. A tua caminhada vai custar alguma coisa na sua vida. Saiba disso, que a sua caminhada custa, meu irmão, algo. E tem horas que não é um preço barato.
Tem horas que não é algo fácil de acontecer, mas ela vai custar. Ninguém chega, meus irmãos, na sua promessa da mesma forma que sai quando você começa a sua caminhada. Você passa por um negócio chamado processo, meus irmãos. Tudo na vida tem um processo do Senhor, e esse processo precisa ser contínuo, meus irmãos. Nós nunca começamos e terminamos da mesma forma. Quando você caminha, meus irmãos, como eu disse agora, você há 5 anos, você não é igual a hoje. Você vai parar e vai pensar: puxa vida, hoje eu estou mais experiente, hoje eu penso diferente, hoje eu acho que eu devo fazer diferente. Por quê? Porque você caminhou e está custando na sua vida. Você vai fazer, você vai caminhar. Nós tivemos um culto na casa do Anderson e da Priscila na semana, e foi maravilhoso aquele culto. E ele estava um culto de ação de graças pelo testemunho que ele deu, pela vitória que o Senhor deu à casa dele, meus irmãos. E no final ele conta o testemunho, ele começa a contar quais foram os obstáculos que teve na vida dele, como que ele tinha chegado até aquele dia, quais foram as lutas que eles tiveram com famílias, financeiro, no seu trabalho, no seu relacionamento. E eu fiquei pensando, eu já estava imaginando na palavra, e eu fiquei pensando: hoje, se ele olhar para trás, ele fala: não é o mesmo Anderson de ontem, hoje é uma nova criatura. Porque nesse processo, meu irmão, deixa eu falar um negócio para você. Você tem que sair melhor para a glória de Deus. Você tem que sair de um treinamento, meu irmão, e dizer: hoje eu estou melhor para a glória de Deus. Eu preciso olhar para trás e pensar: valeu a pena o Senhor tocar a minha vida e investir, mesmo nesse processo dessa caminhada no deserto, aonde quer que seja. Eu posso dizer: não foi para minha morte, não foi para me derrotar, não foi para acabar com os meus sonhos, não. Foi para que quando eu chegasse, eu começasse a declarar, erguer uma pedra de monumento e dizer: obrigado, Senhor Jesus, até aqui me ajudou o Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado pelo que o Senhor tem preparado. Aleluia. Cuidado, para você não desanimar. Carol, a gente podia ter feito ao contrário, ó. A bateria estava bonitinha e foi descarregando. Está igual o tablet da igreja hoje, hein, Moisés? Cuidado para no caminho você não desanimar. Que a promessa de Deus seja muito mais, a promessa de Deus seja muito maior no seu pensamento, em tudo, do que você possa decretar através do desânimo, do cansaço, da trajetória. Cuidado, meus irmãos, que você não desanime, você perca suas forças no meio da caminhada. Cansados? Sim, mas jamais desanimados. Eu já não vou parar, eu não vou desanimar, porque eu creio no Deus da minha vida. Aleluia! Aleluia! Não sei se você já lutou grandes batalhas, e quando você chega para conquistar a sua batalha, você já não tem mais o mesmo ânimo. Já viu isso? Já viu isso? Esses dias um jovem estava desesperado para comprar um celular novo. E queria o celular, e queria o celular, e queria o celular, e queria o celular. E lutou pelo celular, ajudou, guardou dinheiro, fez um monte de coisa. Aí comprou o tão sonhado celular, meus irmãos. E quando pegou o celular na mão, usou 2 dias. O celular já não era mais tudo aquele celular que queria. Já viu a pessoa quando ora pelo filho, por alguém da família, ou por qualquer ente querido que às vezes está no mundo das drogas, ou no álcool, está perdido em vício, aquela pessoa ora anos e anos e anos, e parece que quando está chegando a promessa para acontecer, a pessoa está perto, a pessoa começa a vir para a igreja, está melhorando. Já viu que a pessoa murcha? Já viu isso aí? Desanima, acaba com as forças. E você fala: eu lutei, eu estava assim, ó, eu estava cheio, aí foi caindo, quando chegou. Conheço pessoas, meus irmãos, que oram por alguém da família há anos, mas quando conquista, fala: nem foi tudo isso que eu pensava. Cuidado para você não desanimar no meio do caminho, da trajetória da sua vida.
Cuidado para você não parar, meus irmãos, quando Deus está dizendo: olha, estou recarregando as suas energias nessa manhã. Eu creio no Espírito Santo de Deus, meus irmãos, que toca, que recarrega, o Senhor que traz novidade. A Bíblia fala: tem um Deus que faz nova todas as coisas, meus irmãos. O Senhor que toca, que muda, que restaura. A Bíblia fala, meus irmãos, Salmo 35, que o choro pode durar uma noite inteirinha, mas a certeza é que quando amanhecer, a alegria virá sobre as nossas vidas. Nós podemos estar cansados, pela caminhada, que ela não é fácil, mas nós não vamos desanimar. Eu creio na promessa, e aonde que eu estou fixado os meus olhos, é muito melhor, meu irmão, do que olhar para trás e dizer: eu vou me entregar, vou desanimar. Não, eu vou estar cansado, mas eu vou caminhar, porque eu tenho uma promessa na minha vida. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. A Bíblia fala, meus irmãos, Juízes capítulo 6, uma história muito comum e conhecida, fala sobre Gideão, o varão valoroso. A Bíblia fala que Israel, meus irmãos, por causa do pecado que eles tinham, desobedecido a Deus, o coração afastado, longe do Senhor, o coração estava distante de Deus, eles fizeram postes ídolos, eles estavam adorando a outros deuses. Baal era o Deus deles naquele momento. A Bíblia fala que Deus, meus irmãos, se afasta. Não é que Deus se afasta, eles se afastaram de Deus, porém o povo estava oprimido pelos midianitas. A Bíblia fala que vem um povo, meus irmãos, e oprime eles por 7 anos, tudo que eles plantam, tudo que eles produzem, todos os gados, meus irmãos, que eles criam. A Bíblia fala que todas as vezes que eles iam colocar a mão para receber, eles eram roubados. Pode ser que tem pessoas, eu já vi várias histórias assim: pastor, eu trabalho, mas na hora que eu vou pôr a mão, não vejo nada. Eu luto e não vejo o fim. Parece que é um ciclo. Eles estavam assim. O povo estava, meus irmãos, eles estavam perdidos. Preste atenção aqui, que às vezes o Espírito Santo está querendo falar conosco. A pessoa está num ciclo que ela vai, esse ciclo não acaba, e ele continua fazendo, e dá o melhor dele. O povo estava dando o melhor, e toda hora que eles iam colher, os midianitas falam: obrigado, vocês trabalharam, agora tudo é nosso. E eles estavam oprimidos, opressos, meus irmãos. Quero declarar para você, em nome de Jesus, se entrou alguém aqui opresso, em nome de Jesus, o Senhor, meu irmão, vai fazer algo novo nessa manhã, em nome de Jesus. Que a presença de Deus mude hoje o teu cativeiro, meu irmão, em nome de Jesus. Saia desse ciclo de derrota, saia desse ciclo, meus irmãos, de tempos que você fala assim: eu não consigo enxergar a bênção. Eles estavam assim. Tem um homem, meus irmãos, que estava lá, chamado Gideão. O anjo do Senhor aparece a ele, preste atenção, o anjo do Senhor chega do lado dele e fala: olá, varão valoroso. Opa! Meus irmãos, o anjo fala varão valoroso, porque o significado de Gideão é lenhador, um homem valente. O significado dele, naquele tempo, meus irmãos, na Bíblia, os nomes eram muito proféticos. Os pais davam nome aos filhos, declarando algo profético sobre eles, e os pais já tinham dito: Gideão será um homem guerreiro, por isso o nome dele é Gideão. E o anjo chega diante dele e fala: varão valoroso, olha, você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. O que Gideão faz, meus irmãos? Espera aí, Senhor, o senhor não está entendendo. Você está vendo o que eu estou fazendo? Naquele momento, meu irmão, nesse contexto, a Bíblia fala que ele estava malhando, triturando o trigo no lugar que amassava as uvas. Ele estava fazendo escondido. Eles tinham que correr, meus irmãos, eles tinham que correr para as cavernas, eles tinham que correr, meus irmãos, para os altos montes. Eles corriam, eles se escondiam, porque eles estavam vivendo em escravidão. Meu irmão, preste atenção aqui, para com isso, para com esse sentimento. O Espírito Santo fala no meu coração: para com esse sentimento de ficar correndo da situação da vida, para com esse sentimento de ficar se escondendo em caverna, porque o Senhor te trouxe você não para ficar escondido, mas que você prospere nessa terra, que você caminhe, que você avance, meu irmão. Ninguém pode impedir. Tem pessoa que fica com medo: eu não vou ficar mostrando, eu não vou fazer isso, porque o que as pessoas vão pensar, meu irmão? Que as pessoas pensem que Deus é o Deus da sua vida, que você não é essa pessoa amarrada, que você não é uma pessoa presa, porque o Senhor está sobre nós, amém, meus irmãos? Gideão estava lá escondido. Fala: pô, você não está vendo? Eu estou aqui malhando trigo para a gente ter o que comer, porque senão os inimigos vêm e roubam. E ele fala: o Senhor é contigo, varão valoroso.
E ele fala, não, não é comigo. E o anjo, meu irmão, insiste, o Senhor é contigo. Ele fala, não, a minha casa é a casa mais simples de toda essa nossa região. E sabe o Gideão que você está falando? Eu sou o mais novo, eu sou o mais fraco de toda a minha casa. Por que você acha que eu estou aqui, plantado aqui, pisando, malhando no trigo? Porque eu fui obrigado a fazer isso. E o Senhor fala para ele, se levanta, porque você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. E ele fala, Senhor, se sou eu mesmo, então me mostre. Sabe o que ele estava dizendo, meus irmãos? Eu não acredito mais que algo novo pode acontecer. Ele estava dizendo, nós já nos acostumamos a sermos escravos. E Deus estava falando para ele, não se acostume com aquilo que Deus não declarou. Meus irmãos, o povo estava fazendo o que desagradava a Deus, por isso estava vindo sobre eles uma brecha, e eles estavam sendo escravos. Preste atenção, uma pausa aqui, um parênteses, vamos abrir um parênteses aqui na palavra. Eu sou obrigado a fazer. Às vezes você está colhendo, meus irmãos, plantações porque você se afastou da presença do Senhor. O povo de Deus, ele era abençoado, porém ele estava afastado da presença do Senhor. O pai de Gideão, que era um homem que tinha colocado um nome bíblico sobre ele, o pai de Gideão, a Bíblia fala que na casa dele tinha altares ao Deus Baal, tinha um poste ídolo na entrada da casa, e eles estavam adorando a outros deuses. Cuidado, meu irmão, para que a sociedade não te corrompa com as coisas deste mundo. Cuidado, minha irmã, meu irmão, que o nosso coração não seja corrompido com as coisas desse tempo. Porque senão nós vamos dar uma abertura para o inimigo agir, uma brecha. Você nem imagina por que está acontecendo certas coisas. É porque nós precisamos fechar essas brechas. A primeira coisa que Gideão faz quando Deus traz a palavra para ele, preste atenção aqui, foi cortar os potes ídolos do pai dele, acabar com os altares a Baal. Ele vai e ele restaura o altar de Deus. Qual que era o altar de Deus? Ele sacrifica um animal e o cheiro suave, meus irmãos, chega até o Senhor. Não tinha, ele ergue um altar, só tinha restos. As pessoas acordam no outro dia na cidade e falam, cadê o altar a Baal? Cadê o poste ídolo? Cadê? Nós não estamos vendo nada, tem só um resto de um animal que foi sacrificado. E ali estava dizendo, agora nós adoramos o Deus invisível, mas aquele que é vivo, aquele que é poderoso, aquele que é único. Não dê lugar a deuses que não seja o Senhor na sua vida, em todas as áreas. Cuidado, meus irmãos, porque você tem uma aliança com Deus da promessa, que prometeu e vai cumprir, mas não dê lugar ao inimigo. Deus, meus irmãos, estava falando para Gideão, e eu quero falar isso para você. Deus não está interessado no lugar que você está, Gideão. Deus está interessado em mudar a mentalidade de Gideão. Preste atenção, Deus não está interessado, meu irmão, se você é algo, se você não é, se você tem um curso, se você não tem, se você mora bem, se você não mora, se você tem aquilo, se você não tem aquilo. Deus está querendo nessa manhã mudar a sua mentalidade, que o Espírito Santo possa mudar a nossa mentalidade, meus irmãos, e acreditar que o Senhor é conosco, que a promessa dele continua. Nós não vamos desanimar, o Senhor vai renovar hoje, o Senhor vai nos renovar hoje em nome de Jesus. A presença do Senhor será sobre nós nessa manhã, em nome de Jesus, para renovar, porque Ele é fiel, aleluia. Para encerrar, já estou terminando, voltando ao texto de Josué. Eles estavam enfraquecidos, Moisés estava morto, o povo estava com confiança em Moisés. Cuidado com quem você coloca a sua confiança, meu irmão. Os homens vão passar, pessoas vão morrer, ciclos novos vão acontecer, mas o seu olhar, a sua vida sempre tem que estar firmada no Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor que nos guia, que é o Senhor que tem feito todas as coisas nas nossas vidas. A missão continua, a promessa continua, o seu olhar não esteja em pessoas. Josué, meus irmãos, era um líder que perto de Moisés era muito fraquinho, mas Deus fala, olha Josué, hoje eles vão ver o quanto eu sou com você também, porque você vai atravessar o Jordão, e o Jordão vai se abrir, e eles verão que assim como eu fui com Moisés, também serei contigo, meus irmãos. Você tem que terminar a sua caminhada, preste atenção, para a gente encerrar aqui.
você tem que terminar seu tempo de caminhada muito melhor de como você começou. Amém, igreja? Quero dizer para você que tudo isso que você passou, tem passado, não é, meu irmão, para o teu fim. Esses rompimentos, esses laços, esses bloqueios, essas perdas, isso tudo faz parte de um tempo da caminhada do Senhor sobre a sua vida. Isso tudo é para declarar que Ele continua sendo o Deus da sua vida. Foca, meus irmãos, na sua missão. Qual que é a sua missão hoje? A minha missão é caminhar em direção à terra prometida. O Senhor me prometeu algo na sua vida, meu irmão, caminhe de acordo com essa missão. O Senhor prometeu sobre a sua vida profissional, caminhe, meus irmãos, com foco na missão que Ele te deu. Na sua família, caminhe, traga a Deus, fala: Senhor, eu vou caminhar, eu vou continuar, eu vou sair desse processo muito melhor do que eu entrei. Aleluia! Aquela frase famosa: dias difíceis geram pessoas fortes, dias fáceis geram pessoas fracas. Por isso que tem muita gente, meu irmão, que batalha, os filhos depois são fracos, aí volta uma outra geração depois mais forte. Porque dias fracos, dias difíceis, fortalece bons homens, boas mulheres, bons guerreiros. Os dias difíceis, meus irmãos, são o melhor dia para nos treinar, são os melhores dias para nos treinar. Josué, meus irmãos, estava cansado, abatido, a Bíblia fala que ele estava. Mas Deus chama ele e fala: sou contigo. Sabe qual que é a maior mentira de todas que o diabo faz? É para convencer você que você não vai conseguir. Sabe a sua realidade hoje, que você mesmo já acreditou que você não vai conseguir? Isso eu quero declarar, é a maior mentira do diabo na sua vida. O diabo é especialista em mentira, e nós não temos medo em falar, porque ele já é derrotado, o destino dele já está traçado. O seu não, o seu está nas mãos do Senhor. Ele vai fazer de tudo para Josué estar cansado e falar: não vai conseguir, não vai dar certo essa promessa, você não vai conseguir. Diga comigo assim, meu irmão, diga assim bem forte: eu creio, eu continuo firmado na promessa do meu Senhor. O diabo é mentiroso, não acredite. Eu quero dizer que o Senhor tem planos muito maiores para a sua vida, que o Senhor tem algo muito maior, muito melhor do que você possa pensar e imaginar, porque a própria Bíblia diz que nós somos limitados em nossos pensamentos. Aquilo que o Senhor preparou, a Bíblia fala, quando Ele fala da glória eterna, Ele está dizendo: tudo aquilo que vocês pensaram, que vocês imaginaram, não é suficiente para crer naquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. O que o Senhor declarou, preparou, é muito maior. Isso é muito maior, aleluia. Eu não sei, meu irmão, para quem que é essa palavra de hoje, mas que você, meu irmão, tenha no seu coração que as promessas do Senhor são verdadeiras sobre você. Para encerrar, meu irmão, Josué capítulo 3, versículo 13, a partir do item B. Deus dá uma ordem para eles, diferente do Mar Vermelho. Deus dá uma ordem e fala: olha, para vocês atravessarem o Jordão, preste atenção, igreja, para vocês atravessarem o Jordão, vocês irão precisar pisar nas águas, colocar o pé dentro das águas, vocês precisarão molhar os seus pés, vocês precisarão primeiro ter fé, acreditar que Ele vai se abrir, mesmo quando vocês não enxergarem. Preste atenção. Quando foi com Moisés, as águas se abriram normalmente. Quando vai com Josué, Deus está falando: eu preciso mudar o interior desse povo que está cansado, eu preciso transformar eles de dentro para fora, eles precisam crer, mas eu preciso ver fé dentro deles. E Deus dá uma ordem e fala: olha, Josué, traga os sacerdotes, traga a arca do Senhor, que é a presença de Deus. O que Deus fala, meus irmãos? Coloque a arca na frente deles. O que Deus fala para você hoje? Coloque a presença de Deus na frente da sua vida, traga a presença de Deus, busque ao Senhor de todo o
teu coração, clame ao Senhor, busque a Ele com toda a sua força, e fala: Senhor, o Senhor vai na minha frente, eu vou pisar as águas do Jordão, eu não estou vendo na minha frente nenhum mar aberto, as águas não estão se abrindo, mas eu creio que quando eu pisar nesse lugar, a bênção de Deus, porque a presença do Senhor foi à frente. Aleluia, glória a Deus. Não espere as coisas melhorar para você caminhar. Não espere o mar se abrir para você passar. Não espere tudo dar certo para você começar a confiar no Senhor. A Dani falou no testemunho sobre as cadeiras, e estava aqui no meu bolso agora que eu lembrei. Eu estava fazendo uma limpa e eu coloquei aqui: eu faço parte, que era o propósito das cadeiras, né? Nós adquirir essas cadeiras. E era um custo muito alto para nós, até então, porque nós somos limitados, amém, meus irmãos? Mas o nosso Deus é o Deus do ouro, da prata, para Ele não há limites. E isso foi um dos passos de fé que eu dei em outubro, nós compramos em novembro, foi entregue. No dia 14 de novembro foi entregue. E eu estava limpando ontem, eu lembrei de fazer parte desse projeto. E aí, para a glória de Deus, agora em agosto, dia 10, nós encerramos todas as parcelas que aos nossos olhos eram impossíveis. Glória a Deus. Falava: Senhor, como é que pode, Jesus? Fomos adquirir equipamentos para transmissão, coisa de última tecnologia, meus irmãos, que tem de melhor no mercado. Todas as vezes o Senhor falava: faz, e eu falava: oh Deus. Vamos agora para as crianças, né, amor? Fomos comprar, quando fui ver todo o custo que tinha que fazer, só um brinquedo, eu falei: mas meu Deus, o que é isso? Tem ouro nesse negócio? A pessoa não teve nem vergonha para me falar um valor tão alto desse. Aí eu falei: tá, voltei murcho para cá, eu falei: tá bom. Falei para Paulinha: você não vai acreditar, vamos ter que comprar aqueles negocinhos, sabe? Que as crianças ficam aqui, aquelas coisinhas. Ela falou: nossa, coisa chata, meu. Eu nem ia querer. Ela falou: mas você já fez a sua proposta para a pessoa? Aí eu falei assim: não, é vergonhoso se eu falar o que eu estou pensando. Ela falou: mas nós vamos ter isso aí. Eu falei assim: tá bom. A Paulinha é assim, ela é decidida. Não, nós vamos ter, não tem o porquê nós fazer tudo isso e não colocar algo novo para eles. Falei: mas meu amor, só a pintura já foi aqui pesado. Eu sei que no outro dia a mulher manda uma mensagem, fala: pastor, o que você precisa? Porque a referência de vocês, fez para o buffet, a referência de vocês é muito boa, a pessoa falou muito bem de vocês, que vocês fazem um evento, que vocês, foi no mesmo buffet, a mulher que faz para o buffet, falou assim: faz 3 anos que vocês fazem um evento para as crianças, e vocês não cobram nada, e várias crianças que nunca entraram no buffet, estavam lá, e algo eu senti, eu queria ajudar você, o que você precisa? Eu falei assim: eu já vou falar, eu preciso disso, não quero parcelar em cartão, odeio cartão de crédito, eu posso pagar, você pode ter certeza, se eu der a minha palavra, nem que eu vou me matar, mas eu vou cumprir. E eu vou cumprir tudo pontual. Não, pontual não, falei para ela: nós vamos sempre pagar antes, como nós sempre fizemos. Aí ela falou assim: tá, eu vou pensar um dia. Eu fiz uma proposta, meu irmão, absurda. No outro dia ela falou assim: pastor, pode fazer. Eu concordo, eu aceito o que você estava falando. Ela entregou antes do prazo, meus irmãos. Porque Deus não está preocupado aonde nós estamos, o que nós estamos limitados. Deus quer mudar a nossa mentalidade. Ele disse para o povo lá em Josué: Josué, só faz uma coisa, preste atenção. Coloque a presença de Deus na frente. Leve a arca até o meio, eles vão estabelecer ali, vocês vão pegar uma pedra, eram 12 tribos, cada tribo vai carregar uma pedra pesada, e vocês vão carregar e vocês vão construir um altar naquele meio, porque quando vocês tocarem os seus pés, as águas vão se abrir. A Bíblia fala, meus irmãos, que eles caminham. Imagina aquele povo dos 40 anos no deserto. Vão morrer, sei lá. Imagina aquele povo, meu irmão. Imagina você pensando todos os seus problemas, todo o seu histórico, a sua família que não presta, meu Deus, os seus recursos. Imagina você tem que pisar nas águas do Jordão. Aí você pensa: está chegando o Jordão, ou nós vamos morrer todo mundo, ou mais uma vez a promessa vai se cumprir. A Bíblia fala que a arca do Senhor vai na frente, e aquele povo pisa
pisa, meus irmãos, quando eles pisam, a Bíblia fala que as águas se abrem, meus irmãos, a correnteza vai embora, começa a ficar a terra seca, e a Bíblia fala que todo o povo novamente começa a passar. Eles estavam cansados pela caminhada, eles estavam, meus irmãos, mas aquilo que estava, meus irmãos, acabado, aquilo que estava no limite, foi se erguendo, conforme eles foram pisando, a promessa foi se restaurando na vida deles. Eles foram acreditando, eles foram dizendo: nós temos um Deus poderoso, nós continuamos a crer no Senhor, que faz promessa, aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Nós vamos caminhar, porque as águas se abriram, e eles passaram novamente em terra seca, e o Senhor falou: agora hoje, vocês estão mais perto da promessa do que ontem, porque os seus antepassados plantaram, mas vocês vão colher, vocês vão entrar na terra prometida. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu creio, Senhor, nas tuas promessas, meu Deus. Hoje, meu irmão, hoje, nessa manhã, aleluia, não foi à toa que você veio. O Senhor te escolheu para o louvor da glória dEle. Deus, Ele continua sendo o Senhor das nossas vidas. Deus falou para Gideão: Gideão, eu não estou preocupado onde você está. Eu não estou nem um pouco preocupado de onde você vem, da família. Que família? Às vezes você pode pensar, né? Vem a família, você não conhece. Meu irmão, Gideão falou: a minha é a pior aqui dessa nação, dessa geração. Não estou falando nem nação, do grupinho, do clã. A minha tradução fala do clã, ou seja, do bairro aqui, da vila que nós moramos. Porque ele está falando: você imagina as demais. Sabe, tipo assim, nós somos da quebrada, ele quis dizer. O anjo fala para ele: ô meu irmão, eu não estou preocupado de onde você vem. Ele fala: não, mas você não está entendendo, eu sou o menor, eu sou o frágil. Ele falou: eu também não estou preocupado com isso. A Bíblia fala que o anjo do Senhor, o próprio Senhor estava falando com ele, e falou: levanta, porque você que vai livrar Israel. O Senhor quer mudar hoje, nessa manhã, a sua mentalidade, aleluia. Para quem está nos assistindo, centenas de pessoas que assistem durante a semana, quero declarar que o Senhor está querendo mudar a sua mentalidade também, meu irmão. O Senhor está querendo que você se levante nessa manhã, que a presença do Senhor seja sobre a tua vida em nome de Jesus, que você não fique parado, meus irmãos, que você não fique desanimado, que você não fique, meus irmãos, preocupado. Não, aquele que prometeu, aquele que começou, Ele é fiel para cumprir na sua vida. Ele é fiel para cumprir na sua vida. Eu creio nas promessas do Senhor. Quantos creem, meu irmão? Levante a sua mão e diga: eu creio na promessa do Senhor. Eu creio na promessa do Senhor. Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel, Ele é o Deus das nossas vidas, Ele continua sendo o Senhor, aleluia. Você pode ser boca de Deus nessa hora, meu irmão. Você pode virar aí pelo menos para 4, 5 pessoas e dizer: olha, as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida em nome de Jesus. As promessas do Senhor vão se cumprir na sua vida em nome de Jesus. Creia, diga assim: ó, as promessas do Senhor vai se cumprir na sua vida. As promessas do Senhor vai se cumprir. Isso, pelo menos mais 4. Diga: as promessas do Senhor vai se cumprir na sua vida, meu irmão. Diga isso, profetiza.